Boa tarde a todos, né, e a todos que assistem nós. Boa tarde, Carla. Sejam bem-vindos, né, para a turno da tarde do segundo dia, né, do nosso segundo seminário regional de enfermagem obstétrica no norte de Minas. Até agora, sim, a gente teve muita elogia, tem gente assistindo nós do Brasil inteiro, né? Então, tivemos quase 800 inscritos, então estamos muito felizes, né, pela repercussão do evento, né? E agradeço as minhas meninas que eu falo, meus residentes, né, por todo o desempenho que eles fizeram para fazer isso acontecer. E agora, essa live, a primeira da tarde, ele é da Carla Daniela Oberhofer Guanabense, tá? Ela é enfermeira obstetra, preceptora e docente do Hospital Sofia Feldman e da maternidade Odete Valadares de Belo Horizonte, ambos são em Belo Horizonte. E ela também é mestranda da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. Né? E o tema, né, terapias complementares na assistência ao parto, um tema que interessa nós muito, né, porque a gente, como enfermeira obstetra, sempre usa, né, e acredito que você vai poder contribuir muito para a nossa prática. Agora está com você, viu? Obrigada, Cid. Deixa eu só explicar, né? Ciba foi minha preceptora no meu processo de formação, né? Minha enfermeira obstetra aí, que me acompanhou aí ao longo de 2 anos, lá dentro do Hospital Sofia Feldman, que é o berço da enfermagem obstétrica. E eu recebi esse convite, né, com muita honra, para poder participar desse seminário. E eu vou trabalhar um tema que, para mim, eu acho muito gostoso de falar, porque ele está dentro da minha prática como enfermeira obstétrica. Eu vou tentar falar um pouco de uma maneira mais geral mesmo, mas eu vou focar um pouco com o que eu desenvolvo, o trabalho que eu desenvolvo dentro do Hospital Sofia Feldman. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês, a minha apresentação, e a gente já inicia. Um minutinho. Realmente esse trabalho lá no Sofia, né, com as terapias alternativas, ele é um estímulo, né, eu acho que para todos nós, para poder implementar, né, nossos serviços, né, eu sei, uma vez eu visitei em Curitiba, um hospital que tinha também, né, um serviço de terapias alternativas, né, não sei se ainda tem, mas foi também lindo, maravilhoso o trabalho delas, realmente as mulheres se sentem super acolhidas, que podem participar disso, né? Então, se dá para a gente pegar como estímulo para introduzir, para implementar, para organizar, né? Seria muito bom. Se você tiver com dificuldade, a gente projeta, viu, Carla? Tá. Sem problemas. Compartilhando. A gente faz? As tecnologias, né? Pois é. Acabando de testar. Cara, se não dá, a gente faz, não tem problema não. Viu? Pode abrir então, Cira, porque eu acho Sim. que não tá. Então, nós vamos apresentar para você. Você só fala para mim quando é que eu tenho de passar para outro slide, viu? Tá bom? Tá, eu acho que agora foi. Opa. Vocês estão conseguindo ver a tela? Eu não consigo agora. Ô, Carla, deixa agora, fecha o seu, porque a gente já está no meio do caminho aqui, senão vai ficar pior. Tá, tá.
Pode. Tá, o Carlos, você está vendo a tela? Não estou vendo a minha apresentação, não. Mas eu consigo acompanhar pela minha apresentação que está aberta. Pois é, você está vendo a tela, não está? Estou. Então, aí é só você me fala, você vai falando, você não vai ver nós mais, não. Você agora só vai ver a tela. Viu? Não, mas eu estou te vendo ainda, Siva. Eu acho que as pessoas não estão conseguindo ver. Tá, as pessoas no YouTube estão conseguindo ver, sim. Então? Não. Você pode começar só me falar quando eu tenho de passar para outro slide. Ah, não, então tá. Bom, gente, vou começar sobre um assunto que, para mim, é muito gratificante, né, para poder estar falando, porque é um pouco da minha prática. Eu vou falar um pouquinho sobre as terapias complementares da assistência ao parto. Como a Sibeli já me apresentou, eu não vou ficar, né, falando de novo, novamente, a minha apresentação. Pode passar para o segundo slide, por favor. Antes da gente começar a falar sobre essas terapias, eu acredito que a maioria das pessoas já saibam quais são, né, ou conhece alguma dessas terapias, dessas práticas. Eu queria falar um pouquinho, assim, como que isso se deu, né, no Brasil e como que a gente classifica, né, essas práticas. Na verdade, o Ministério da Saúde, ele vem com o conceito de práticas integrativas e complementares, onde ele coloca que são tratamentos terapêuticos, que vão se basear de saberes tradicionais, né, da própria cultura, daquele grupo, ou de populações, ou de países, né, tendo como objetivo estimular um mecanismo de prevenção de doenças, recuperação da saúde e promoção do bem-estar. Então, são práticas que elas vêm com uma proposta de integrar, né, ou complementar um tratamento específico que aquela pessoa já esteja realizando. Já a Organização Mundial de Saúde, ele já traz um conceito diferente, onde ele coloca medicina tradicional e medicina complementar à nossa medicina alopática, né? E aí, ele divide isso em dois conceitos. Medicina tradicional, ela vai congregar saberes, práticas e crenças, né, nativas de diferentes culturas. E a medicina complementar e alternativa, ela vai estar relacionada a cuidados em saúde que não estão integrados ao sistema dominante da atenção médica. E aí vem a medicina tradicional chinesa, que eu acho que é o que a maioria das pessoas conhecem, a medicina ayurvédica, né, que vem de outros grupos, né, de outras culturas, né, que integram a atenção médica alopática. A medicina tradicional, trazer um pouco para a nossa realidade no Brasil, a gente acredita que alguma vez na vida, os pais de vocês, os avós, devem ter comentado, tem que levar esse menino para benzer, né? Então, a gente tem as rezadeiras, as benzedeiras. Então, isso são crenças, né, nativas ali de um grupo específico. Eu, particularmente, já passei várias vezes por benzedeiras para poder ficar um pouco mais tranquila quando era criança. E aí vem o chazinho da vovó, né? Sempre quando a gente está com um mal-estar, uma dor no estômago, sempre tem alguém com uma receitinha ali da minha tia, da minha mãe, da minha avó, e a gente acaba integrando isso no nosso cuidado. Pode passar para o slide 4. E aí, gente, essas práticas, elas já são discutidas desde 1980 no Brasil. Né? Não vou falar a nível mundial, porque elas são muito mais antigas, né, do que nós, enquanto população. Então, no Brasil, isso já era discutido, mas a gente nunca teve uma política, né, um programa que regulamentasse quais são essas práticas. Elas vão ser oferecidas no SUS. Isso era muito comum, né, na década de 80, essas práticas seriam oferecidas num serviço particular, né, profissionais que tinham algum tipo de formação e acabavam oferecendo ali em consultórios particulares. Em 2006, a gente tem aí o lançamento da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares dentro do país, onde foi inserido 5 práticas, né?
A homeopatia, que eu acredito que muitos de vocês já conheçam, a medicina tradicional chinesa, que a gente remete muito à acupuntura, plantas medicinais e a fitoterapia, medicina antroposófica e o termalismo social com a crenoterapia. Então, essas 5 práticas, elas foram inseridas nessa política. E aí, elas só fortaleceram para que outras práticas pudessem se fortalecer dentro do nosso país e fossem sendo inseridas ao longo do tempo, né, para serem oferecidas no SUS. A construção, né, disso, ela se dá de uma maneira muito lenta. Infelizmente, a gente não tem financiamento para essas práticas, para elas serem oferecidas, né, principalmente na atenção primária. A gente não tem um investimento em relação à formação dos profissionais para que eles possam desenvolver essas práticas. Vai muito do interesse individual do profissional. Eu, por exemplo, eu tive uma influência muito grande, que é a Lília, que é uma enfermeira obstétrica do Hospital Sofia Feldman. Na minha residência, foi a primeira vez que eu tive contato, né, com os calda-pés, que eu fui entender o que era isso, com a acupuntura, eu nunca tinha ouvido falar, isso há 10 anos atrás. E aí eu busquei esse conhecimento para que eu pudesse agregar na minha prática, mas nem sempre nunca existiu esse incentivo, né? Tanto para mim como eu acredito para a maioria dos profissionais. Com o passar do tempo, né, a gente acabou tendo outras práticas sendo agregadas a essa política nacional. Então, em 2017, a gente teve a inserção aí de 14 práticas dentro da política nacional de práticas integrativas e complementares. Aí vem arte-terapia, medicina ayurvédica, a biodança, dança circular, a meditação, que agora eu acho que as pessoas estão começando a ouvir, né, a se familiarizar um pouco mais com essas técnicas de respiração, musicoterapia, osteopatia e por aí vai. Em 2018, a gente teve aí um ganho, né, de mais 10 práticas inseridas também na política nacional para serem ofertadas pelo SUS. Arte-terapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, que a gente vê muito curso aí sendo oferecido para os profissionais, geoterapia, hipnoterapia, e aí vai. Hoje a gente tem dentro do Sistema Único de Saúde, né, sendo oferecidas de uma maneira não muito organizada, infelizmente, não existe uma avaliação, nem um monitoramento dessas práticas, como que elas são realizadas, não existe uma regulamentação, né, de que maneira essas práticas têm que ser oferecidas. Elas estão sendo desenvolvidas ali muito no sistema primário, né, na atenção primária, em alguns hospitais, trazendo um pouco para a nossa realidade, com a Rede Cegonha aí, né, e esse incentivo para que a gente pudesse mudar o nosso modelo, a gente teve alguns movimentos em alguns hospitais para oferecer alguma prática alternativa e complementar à assistência. Pode passar para o próximo slide. E aí, qual que é a relação dessas práticas, né? O que essas práticas têm a ver com o nosso modelo de assistência vigente no Brasil, né? E aí, quando a gente se depara, né, com as estruturas dos hospitais, né, das maternidades, a gente teve uma evolução, um ganho muito grande com a criação de centros de parto normal. Então, acho que a gente acabou agregando essas práticas, né, essa assistência. E aí, eu acho que tem tudo a ver com a recomendação, né, da utilização dessas práticas para a humanização da assistência ao parto. Pode passar para o próximo slide? E aí, o que ela tem a ver, né? Quando a gente começa a fazer uma avaliação dessa humanização da assistência, a gente vê que existe um incentivo para que a gente desmedicalize o parto, então que a gente utilize técnicas menos invasivas, que a gente estimule, né, a questão fisiológica ali do processo de trabalho de parto, que a gente espere, né, esse corpo entrar, né, começar a ter as contrações e entrar na fase ativa de parto. A gente tem um estímulo aí da utilização de práticas baseadas em evidência científica. E aí, quando a gente fala de práticas baseadas em evidência científica,
nós temos muitas práticas integrativas e complementares da assistência que já existem estudos que comprovam os benefícios dessas práticas, né? E aí a gente se identifica muito com essas práticas quando a gente vai falar sobre métodos não farmacológicos de alívio da dor, que é o que a enfermagem obstétrica utiliza muito, às vezes sem até saber que aquilo que ela está usando é uma terapia complementar à nossa assistência ao parto, né? A gente tem incentivo do modelo colaborativo. Então, quando a gente pega os estudos, a gente vê que a enfermagem obstétrica, ela vem se empoderando, né, dessas terapias para poder agregar na assistência ao parto, assim como a doula, né? Eu conheço um médico obstetra também, que ela está fazendo uso agora de homeopatia, de aromaterapia de florais. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo profissionais tentando inserir essas práticas, né, dentro do nosso modelo, para que a gente possa humanizar esse cuidado, né, que a gente possa individualizar aquela mulher, aquela família, para que a gente possa agregar isso e oferecer um alívio, um conforto, às vezes um estímulo ali a uma contração, mas sem a gente precisar entrar com uma ocitocina, sem precisar romper uma bolsa. Estimular a presença do acompanhante ali, para que ele também possa, de alguma maneira, contribuir para aquela mulher consiga se concentrar a fazer uma técnica de respiração, a se concentrar, né, para poder desenvolver uma meditação, uma hipnose ali intraparto, para que ela possa controlar a dor, né, para tentar aliviar de alguma forma. Então, eu acho que as práticas integrativas e complementares, elas convergem muito, né, para esse modelo que a gente tanto busca hoje dentro das instituições das maternidades, das casas de parto, e convergem muito com a nossa prática de cuidado, né? O que é a nossa obra-prima de trabalho, vamos pensar assim, o que a gente trabalha especificamente é o cuidado. Então, essas práticas, elas complementam a nossa assistência nesse sentido. Pode passar para o próximo slide. Eu tive a curiosidade de buscar alguns estudos, né, para saber se nós, enfermeiros, de fato, estamos utilizando essas terapias complementares da assistência ao parto, e eu me deparei com um arsenal gigantesco, e eu vejo que a enfermagem obstétrica ela vem se empoderando mesmo dessas terapias, tem inserido isso na assistência, mas ainda assim com uma certa resistência, né, do próprio local de trabalho, do próprio serviço, pelo estranhamento que os profissionais têm quando a gente chega no hospital, por exemplo, do modelo tradicional, e a gente começa a utilizar, por exemplo, a aromaterapia. Eu tenho essa prática de sair borrifando ali uma essênciazinha de óleo, um cheirinho de óleo de lavanda, de óleo essencial de lavanda, para a gente poder acalmar ali as mulheres que às vezes estão um pouco mais agitadas, estão com muita dor durante o trabalho de parto. E aí eu saio fazendo isso e as pessoas, nossa, mas que cheiro é esse? O que é isso? Quando eu começo a utilizar a acupuntura, né, as pessoas, o que você está fazendo? É macumba, né? Eu escuto muito isso, as pessoas falam, lá vem a bruxinha de plantão, né? Porque as pessoas não conhecem, existe esse estranhamento mesmo. Mas a enfermagem obstétrica, nós utilizamos muito a hidroterapia, né, que é o banho de chuveiro, e nos lugares que a gente consegue ter o uso da banheira. Então, é uma terapia complementar, né, à nossa assistência. As técnicas de relaxamento e de respiração, que hoje estão muito em alta, principalmente por conta da pandemia, eu tenho visto que as próprias mulheres têm buscado muito fazer visualizações positivas para poder controlar o estresse, a ansiedade, desenvolver meditação mesmo ao longo da gestação, para que aquele medo, né, dessa pandemia, de buscar uma maternidade acabar se contaminando, e não poder ficar com seu bebê na hora do parto. Eu tenho recebido muitas mulheres com esse tipo de questão emocional muito forte, e elas estão me relatando um certo conforto quando elas começam a realizar uma meditação, visualizações positivas, a desenvolver uma mindfulness.
que é uma técnica de atenção plena. A gente usa muito a massagem com óleos essenciais, né? E acho que isso é uma prática de muitos, porque é um lugar onde a gente não tem muita estrutura, a gente vai se apegando ali a massagem mesmo ali debaixo do chuveiro, às vezes no próprio leito. A gente tenta ali fazer uma massagem para poder aliviar um pouco esse desconforto. O escalda-pés, que eu percebi que em muitas maternidades já existe a oferta dessa técnica, né, dessa terapia, para as mulheres que estão no pré-parto. Eu vi alguns estudos, inclusive até no Ceará, assim, eu acho que é o recorde de publicação em relação ao uso de escalda-pés por doulas, por enfermeiras obstétricas, por acadêmicas de enfermagem, onde elas utilizam dessa terapia complementar para reduzir o estresse, reduzir a ansiedade pelo tempo que a mulher permanece no pré-parto para a indução do trabalho de parto, que às vezes elas ficam em 24 horas, né, às vezes observando outras mulheres que estão em outra fase, né, do trabalho de parto, gerando uma certa ansiedade, porque ela está ficando ali muito tempo, e aí a gente acaba utilizando dessas terapias para diminuir essa ansiedade dessa mulher. Eu queria focar um pouco mais essa minha apresentação em relação ao uso de técnicas da medicina chinesa, que é o que eu tenho visto que praticamente nenhum hospital oferece, não tem muito o hábito, né, porque existe uma formação específica para isso, então nós não temos profissionais em um número tão grande para que a gente possa oferecer essa prática com mais intensidade. Então, eu vou focar um pouco mais na auriculoterapia, na acupuntura, na ventosoterapia, na mochibustão. Todas são técnicas da medicina chinesa e que eu ofereço tanto previamente ao parto, quanto durante o trabalho de parto. Tá? Pode passar o próximo slide. Para eu poder não entrar nessas técnicas, né, para quem não conhece, eu queria só explicar assim, rapidamente, sucintamente, o que a medicina tradicional chinesa ela nos traz. Assim. Então, ela oferece a acupuntura como um recurso terapêutico que nós vamos utilizar agulhas próprias, né, para estimular determinadas partes do corpo. Onde a gente vai estar usando ali pontos de que a gente tem o objetivo de promover uma melhora de um sintoma ou até uma melhora natural do organismo em relação a algum desconforto, ou para a gente poder melhorar a defesa imunológica. A gente tem ainda práticas corporais dentro da medicina chinesa, que a gente trabalha a respiração, a postura, movimento, concentração, como uma das ferramentas para a gente estabelecer o equilíbrio vital, o equilíbrio mental, para que a gente possa desenvolver as nossas atividades, né, diárias. Que aí vem o Tuiná, o Tai Chi Chuan, né? Vocês já devem ter visto, às vezes, até em praças públicas, as pessoas desenvolvendo essa técnica. É como se fosse uma dança mesmo de movimento corporal, onde a gente trabalha a respiração, o movimento e a postura. Além disso, associada à acupuntura, a gente tem a utilização da mochoterapia, que é uma técnica que a gente utiliza um bastão, semelhante a um charuto, feito de uma erva medicinal, que é muito comum a Artemisia, né? Não sei se alguém já ouviu falar. A Artemisia cinesis, ela é uma erva terapêutica onde a gente utiliza muito no tratamento associado à acupuntura, onde nada mais o quê? Seria uma terapia onde a gente vai estar aquecendo os pontos de acupuntura, muitas vezes através da agulha ou diretamente naquela região ou naquele ponto. Associada à acupuntura também, a gente também desenvolve a ventosoterapia, né, que é um tipo de tratamento natural, onde a gente vai estar utilizando copos de vidros ou de acrílicos, onde a gente vai estar criando um vácuo através de uma sucção desse ar dentro dessa ventosa, provocando um vácuo. E aí a gente vai estar colocando também pontos específicos da acupuntura, para que a gente possa estimular ali uma circulação sanguínea naquela região, aumentando o processo de circulação mesmo sanguínea naquela região, estimulando a liberação de toxinas existentes no sangue e aliviando muitas vezes a tensão ou dores
físicas. Por que eu estou falando dessas técnicas? Porque é o que a gente tem oferecido hoje, né, no Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares, no Hospital Sofia Feldman, e eu tenho tido ótimos resultados. Quando a gente vai para a literatura, né, para os bancos de dados, e a gente começa a ler sobre os trabalhos que têm sido publicados, a gente tem um sucesso muito grande com o uso da acupuntura durante o trabalho de parto, para controle da dor, né, para alívio da dor, como uma forma de uma analgesia mesmo. A gente também tem o uso, né, da acupuntura com a ventosa associada à moxa, para poder intensificar ali as contrações para o trabalho de parto, para que a gente tenha uma evolução mais rápida do próprio processo de dilatação. Então, a gente tem utilizado muito essas técnicas no nosso espaço. E aí eu queria entrar um pouquinho agora na minha prática. Se eu estiver falando rápido, gente, vocês me interrompem, porque eu estou indo. Não, é tranquilo. Pode passar para o próximo slide. E aí, essa é uma fotinha bem tranquilo do nosso espaço, do Núcleo de Terapias Integrativas e Complementares do Hospital Sofia Feldman. Lá a gente recebe, basicamente, gestantes que realizam pré-natal conosco, realizam pré-natal de alto risco ou pré-natal de risco habitual. Nós recebemos as gestantes que passam pela admissão e que ainda não estão na fase ativa do trabalho de parto, né? Às vezes elas chegam com queixas, contração, de dor, e aí quando a gente avalia, a gente vê que ela está numa fase latente, ou muitas vezes é só um desconforto gestacional, a gente acaba encaminhando essas gestantes para esse espaço também. Nós trabalhamos com os trabalhadores da casa e também com os visitantes. Além disso, a gente tem os residentes, né, tanto da medicina, quanto da neonatologia, quanto da enfermagem, e também passam por esse espaço, porque é uma forma que a gente tem de divulgar, né, essas terapias e de estimular a busca desse conhecimento, né, que acaba tendo que ser individual ainda, né, para que essas pessoas possam, de alguma maneira, ou agregar a sua prática ou indicar, né, durante a sua prática. Pode passar para o próximo slide. Essa é uma fotinha lá do consultório onde eu atendo. Antes da pandemia, eu consegui atender 2 gestantes ao mesmo tempo no consultório, agora não mais. A gente voltou ao atendimento, mas agora eu atendo uma gestante a cada hora, né, tomando todos os cuidados que a gente deve. Nesse espaço, basicamente, eu trabalho com gestantes em idade gestacional acima de 37 semanas, né, onde qualquer mulher que esteja realizando pré-natal na rede, né, no SUS, e que deseja um acompanhamento, né, no núcleo por motivos diversos, ela acaba sendo encaminhada para nós e a gente acaba acompanhando essa mulher até ela entrar em trabalho de parto. A gente trabalha as questões emocionais ligadas à gestação e ao parto, a gente desmistifica muito a questão da dor do parto. Elas chegam no núcleo assim, nossa, eu estou morrendo de medo de entrar em trabalho de parto, eu senti muita dor, para ter anestesia, como que é. A gente vê que falta um pouco de informação, né, para essas mulheres, e ali é um ambiente totalmente tranquilo, aberto, onde a gente vai trocando experiências, a gente vai tirando dúvidas. É um lugar que elas também podem trocar experiências, né? Às vezes uma gestante que já teve uma experiência de parto, ela mesma já acalma a gestante de primeira viagem, então é um lugar muito gostoso e eu acredito também muito rico, terapeuticamente falando. A gente também utiliza desse espaço para estimular o trabalho de parto espontaneamente de gestantes que desejam não passar por um processo de indução. Então, às vezes, elas são encaminhadas do próprio pré-natal, com 39, 40 semanas de gestação, muitas vezes com o colo fechado, e aí elas começam a frequentar o espaço para poder utilizar essas terapias complementares para estimular o trabalho de parto. Além disso, a gente também trabalha nos desconfortos gestacionais. Eu recebo muitas gestantes encaminhadas do pré-natal com hiperemesia gravídica, com compressão do nervo ciático, né? Ela não pode tomar um anti-inflamatório, então a gente trata com acupuntura.
Eu recebo muitas mulheres que têm enxaqueca crônica, né, já tinha antes da gravidez, e aí, durante a gestação, acabou intensificando por motivos diversos. A gente também realiza esse tratamento e a gente vai acompanhando essa gestante até ela entrar em trabalho de parto. E aí, à medida que a gestação vai evoluindo, obviamente, outras questões elas acabam sendo trabalhadas também no consultório. E uma das coisas que eu tenho trabalhado também com as gestantes de uma maneira muito efetiva, inclusive é uma coisa que a gente está querendo até pesquisar para a gente poder ver a taxa de sucesso, né, através da acupuntura e da mochoterapia, são mulheres que são encaminhadas para nós com o bebê pélvico e que elas desejam um parto normal, e aí elas querem tentar técnicas alternativas, a versão, por exemplo, externa, elas querem tentar técnicas alternativas para poder estimular esse bebê a virar. Então, neste momento, eu acabo recebendo essas mulheres aí por volta de 34 semanas de gestação, e aí eu começo o estímulo, né, através da acupuntura e da mochoterapia. Eu vou mostrar umas fotinhas mais na frente, e aí eu vou explicar como que é, mais ou menos, essa técnica que a gente faz. Além disso, a gente incentiva essas mulheres a estarem realizando posturas, né, posições para ajudar esse bebê a girar. E aí a gente vai acompanhando com mais ou menos 2 semanas que a gente está realizando o tratamento. Elas realizam no próprio serviço mesmo, o ultrassom, para a gente ver se esse bebê virou. E a gente tem percebido que a gente está tendo uma taxa de sucesso muito grande. Não sei também se isso pode ser uma impressão minha, então eu acredito que a gente vai ter que fazer esse estudo mesmo. Mas na própria literatura, né, quando a gente busca evidência científica sobre isso, a gente encontra já estudos com uma taxa significativa, né, de sucesso, utilizando a acupuntura associada à mochoterapia para estimular esse bebê a virar. Pode passar para o próximo slide. E aí, nesse espaço, gente, quais são as técnicas que a gente acaba ofertando, né? A gente não oferece apenas uma prática complementar, a gente oferece muitas. Além da ambiência, né, de ser um lugar onde a gente tem ali uma horta que a gente produz, que a gente acaba plantando várias plantas terapêuticas e medicinais que a gente utiliza para a produção dos nossos chás. A gente oferece um chá relaxante para todo mundo que chega no espaço. E a gente oferece um chá de folha de algodão para estimular a produção de leite. Para as mulheres que já ganharam bebê, que muitas vezes estão acompanhando seus bebês não têm neonatal, a gente oferece para ajudar na limpeza do útero, né, para que ela não tenha nenhum tipo de infecção, para que esse útero possa evoluir de uma maneira fisiológica, mais rápida, inclusive. E aí a gente deixa lá no espaço, assim, a livre demanda. As pessoas chegam, enchem sua garrafinha, o seu copinho, nada muito burocrático. Além disso, o espaço ali a gente utiliza da musicoterapia, da cromoterapia, que a gente usa muito a luz azul, por isso que eu coloquei essa foto. A luz azul, ela tende a acalmar muito, né, a mente, o corpo, a gente reduz a frequência cardíaca com ela, então é uma maneira da pessoa voltar para o seu eixo, né, de equilíbrio emocional, físico. Nós utilizamos a aromaterapia, tanto através dos chás, como também de óleos essenciais. O escalda-pés que nós oferecemos para essas gestantes, tanto antes do trabalho de parto, quanto na própria assistência ao parto. Então, a gente recebe muitas mulheres do próprio pré-parto, que estão passando ali pelo processo de indução, às vezes com poucas contrações, às vezes ainda não iniciou essas contrações. A gente acaba oferecendo esses escalda-pés para diminuir a ansiedade, reduzir o medo mesmo, do inesperado, né, de não saber como que vai ser. E ali, enquanto a gente vai desenvolvendo essa técnica, a gente vai conversando, vai acalmando, vai trocando, né, experiências também. A auriculoterapia, que é uma técnica que a gente utiliza sementes de mostarda, nós podemos utilizar também cristais radiônicos, onde a gente utiliza a orelha como um microsistema, onde cada pontinho está interligado ao nosso corpo.
Então, a gente faz ali um diagnóstico rápido, através de uma conversa com a gestante, e a gente tenta colocar ali os pontinhos e pede para ela poder estimular sempre que ela lembrar, para poder ter um efeito mais sistêmico, né? Tanto as gestantes quanto os profissionais. E dentro da minha prática, a gente vê que elas gostam muito da auriculoterapia, principalmente para dor lombar, para edema, para distúrbios de sono. Então, a gente coloca ali as sementinhas. 3 dias depois, elas retornam ao núcleo e elas já relatam melhora desse desconforto. Além da auriculoterapia, a gente oferece a acupuntura, às vezes associada à eletroacupuntura, e aí eu defino qual caso, né? Depende muito do que a mulher deseja tratar, ou que tipo de desconforto que ela está percebendo ali naquele momento. A ventosterapia, a mosca bustão, como eu já expliquei anteriormente, florais e os chazinhos. Pode passar. O escalda-pés, gente, aqui eu trouxe como que ele é desenvolvido, né? Como que ele é feito. Para quem não conhece, o escalda-pés é uma prática milenar, né? Onde a gente aquece uma água para a gente escaldar os nossos pés, né? Quem aqui nunca fez isso, né? Chegar, às vezes, cansado do trabalho, coloca o pezinho numa água quente, às vezes coloca sal, porque o sal, ele puxa a energia negativa do nosso corpo, deixa ali uns 20 minutinhos, né? E tá ótimo, a gente já descansa. Trazendo para a nossa prática, a gente pode utilizar, né, uma bacia. Essa bacia ela pode ser simples, uma água quente, aquecida. A gente gosta de utilizar nessa água ervas que são relaxantes ou estimulantes, depende de qual é o objetivo ali naquele momento. Se a gente quer provocar um relaxamento, a gente vai usar ervas que a gente conhece culturalmente falando, né? Camomila, que a gente sabe que acalma, erva cidreira, capim-limão. Então, a gente vai fazendo uso dessas ervas. Se for para estimular, a gente vai usar o quê? Um alecrim, para dar uma tonificada ali. A lavanda, que é excelente para poder estimular o trabalho de parto, mas também para acalmar as questões emocionais, que muitas vezes acaba atrapalhando a mulher a entrar na fase ativa do trabalho de parto. A gente pode utilizar pétalas de flores, né, rosas, cascas de frutas, e eu gosto muito das frutas cítricas, porque elas tonificam, né, renova a nossa energia. É muito bom utilizar casca de laranja, de limão, de bergamota, né, mexerica, que está aí, agora a gente está na época de mexerica, então a gente sempre leva as cascas de mexerica para a gente poder jogar lá no meio do escalda-pés, porque ela libera aquele cheirinho gostoso e ela traz uma energia para a mulher, principalmente para aquelas que estão cansadas, em exaustão mesmo, por conta do processo do trabalho de parto, ou pelo período de internação que ela está ali, a gente acaba agregando. E aí, gente, isso é uma prática, eu falo que é uma prática que a gente pode levar para qualquer lugar, né? Nós não precisamos ter uma estrutura grande, maravilhosa, a gente só precisa de uma poltrona e de um banquinho ou de uma cadeira que a gente vai se posicionar na frente da gestante. A gente precisa de uma panela, vamos pensar assim, para a gente aquecer a água. As ervas, a gente pode comprar as ervas secas, a gente pode pegar, às vezes, do nosso quintal, do quintal da avó, né? No interior, isso é muito mais fácil de encontrar, porque aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem que comprar no Mercado Central ou qualquer outra casa de chá. Mas a gente pode pegar as ervas ali, que a gente tem no próprio acesso, levar, colocar ali naquela água quente e oferecer para colocar o pé dessa gestante ali naquela água, né? Ela pode ficar ali numa média de 20 a 30 minutos. Associada a isso, a gente pode melhorar a ambiência, né, do lugar onde a gente estiver. Se for um pré-parto coletivo, vamos pensar em colocar uma música, né, que acalma, vamos apagar as luzes, ou deixar ali uma penumbra, né, ou deixar uma luz ligada, outra apagada, para a gente ir acalmando ali a energia daquele ambiente para que possa ser prazeroso para a mulher. E depois dos 20 minutos que ela está ali com o pé na água, a gente pode oferecer uma massagem relaxante. Antes, a gente oferecia reflexologia lá no núcleo de práticas integrativas. Mas a reflexologia, ela precisa de uma formação, né, é um curso que a gente tem que fazer, porque também a gente vai trabalhar microsistemas, só que no pé, na ponta do pé e no dorso.
Tem alguns pontos específicos que a gente pode estimular ali para poder gerar, ou ativar o trabalho de parto, ou dar algum alívio em relação a alguma dor que a pessoa esteja sentindo. Só que agora a gente viu que a gente precisa agregar, né, os acompanhantes nesse cuidado. Então, agora a gente tem feito da seguinte maneira: a mulher ela chega, a gente oferece escalda-pés, convida o acompanhante, né, para esse cuidado, e a gente incentiva que ele faça essa massagem relaxante. Eu acho que é muito mais benéfico, né, uma pessoa que ela gosta, que ela sente segurança, realizar essa massagem, vai realizar ali passando uma energia muito positiva, né, através do amor, do companheirismo ali, daquele momento, da própria experiência do casal, né, do parceiro ou da parceira que estiver ali acompanhando distante. E eu acho que vai ser muito mais benéfico, porque ela vai produzir muito mais ocitocina para que ela possa entrar no trabalho de parto. Então, a gente tem agregado esses acompanhantes nesse cuidado. Então, aqui é uma técnica que eu deixo como dica, né, uma terapia que vocês podem ofertar em qualquer serviço e em qualquer lugar. A gente não precisa de muita coisa, né? Pode passar para o próximo slide. Uma outra técnica, né, uma outra terapia complementar que a gente pode estar utilizando é a aromoterapia. Existem vários cursos, né? Agora, com a pandemia, eu vejo que tem sido ofertados muitos cursos online, 100% online, onde, para a gente oferecer isso para a mulher, gente, a gente não precisa de muito conhecimento, não. Basta você saber ali qual que é o melhor óleo essencial para você utilizar ali para acalmar, para estimular a contração, às vezes para aliviar um pouco o desconforto, né, em relação à dor, uma náusea. Vocês vão estar sendo assertivos ali durante a assistência. O óleo essencial, ele tem uma diferença, né, de essência. A essência é um óleo essencial diluído, né, em algum óleo carreador ou num álcool de cereal, depende muito qual vai ser a base que vai ser utilizada ali. Mas o óleo essencial, ele é extremamente concentrado e ele é utilizado para tratamento mesmo, né? Ele é terapêutico, né? As duas formas de absorção que a gente mais utiliza durante a gestação, né, no caso das gestantes, seria através da absorção dérmica, que é através da pele, ali através da massagem, que está muito dentro da nossa prática, e através da inalação, né? A gente pode borrifar, criar ali uma diluição de um óleo essencial em um álcool de cereal, e a gente pode borrifar no ambiente, que a gente também vai estar trabalhando as questões que a gente identificar no momento. Como curiosidade, eu trouxe aí no slide, para vocês poderem compreender um pouco o que seria esse óleo essencial, né? Ele vem da onde? Ele vem de plantas, de flores, de caules, de folhas, né, das nossas plantas medicinais. Eu acho que hoje existem mais de 300 plantas catalogadas no mundo inteiro, e para cada uma existe uma indicação específica. E aí, por que o óleo essencial ele é tão caro, Carla? Porque para a gente conseguir, às vezes, gente, 500 gramas ali de um óleo essencial de eucalipto, eu vou precisar de 23 quilos de folhas de eucalipto. Da mesma maneira, a rosa, né? O óleo essencial de rosa, ele é caríssimo e ele é muito bom para a gente utilizar durante o trabalho de parto. Mas por que é tão caro? Porque eu preciso, para eu poder conseguir 500 gramas, né, daquele óleo essencial, eu vou precisar de 1.400 quilos de pétalas de rosas. Então, para vocês poderem compreender a diferença de uma essência, onde a gente vai estar usando ali as gotinhas do óleo essencial para a gente diluir ali no óleo base, que pode ser um óleo de coco, que a gente chama de óleo carreador, um óleo de coco, um óleo de gengibre, de abacate, de uva, semente de uva, enfim, óleos vegetais, né? Pode passar para o próximo slide. Trazendo para a nossa prática, a gente pode utilizar isso no centro obstétrico, né? No centro de parto normal, às vezes no pré-parto, podemos e devemos usar, né? Então, o ideal é a gente utilizar esses óleos essenciais diluídos em óleos carreadores. Existem muitos óleos que já vendem pronto, né? Já são prontos. Ou a gente pode utilizar mesmo um óleo vegetal, que
tem algum cheiro agradável, a gente também pode fazer uso desses óleos, né? Acho que o mais acessível para a gente hoje seria um óleo de coco, um óleo de semente de uva, um óleo de amêndoa, né? A gente pode fazer uso desses óleos para a gente poder ofertar ali uma massagem para as nossas gestantes que estão passando pelo processo de indução ou até em trabalho de parto. Pode passar. E aí, na inalação, gente, eu queria até, não sei se quem está aí com papel e caneta, eu queria até passar, depois eu posso até passar para a Sibeli também a receitinha, de um aroma, de um borrifador de ambiente, né, onde a gente vai estar utilizando um óleo essencial específico, diluído em álcool de cereal, e a gente pode estar borrifando isso durante o trabalho de parto das mulheres. Como que a gente faz isso, Carla? Então, seria 100 ml de essência, e aí vocês podem utilizar qualquer essência, que é mais barato, pensando no nosso acesso, né? Para mim, a lavanda é a melhor de todas, então vocês podem utilizar uma essência de lavanda, 100 ml, e a gente vai diluir em 1 litro de álcool de cereal, que também é muito baratinho. Diluir ali, vocês podem colocar em vidrinhos, né, de 60 ml, 100 ml, colocar na bolsinha aí de enfermeira obstetra e levar para o plantão, né, e a gente está borrifando ali no ambiente para a gente poder trabalhar também essas questões para acalmar, para estimular o trabalho de parto, para aliviar a dor, às vezes para náusea, enfim. No próximo slide, eu trouxe alguns óleos essenciais que a gente utiliza muito para aliviar a dor, né, da mulher em trabalho de parto, e também que são bons para náusea, né? Aquela mulher que às vezes está com tanta dor que ela começa a vomitar, às vezes ela comeu alguma coisa ali em trabalho de parto e aí está com uma sensação de que vai vomitar, né? Está meio nauseada. A gente pode estar utilizando todos esses aí que vocês estão vendo, a sálvia, a camomila, o capim-limão, o cravo, o gengibre, a lavanda francesa e o hortelã-pimenta. Acho que o mais acessível para a gente, de todos esses aí que são mais baratos, né, seria a camomila, o capim-limão, a lavanda e o hortelã-pimenta. Podem fazer uso à vontade, que vocês não vão estar errando, tá? No próximo slide, para a gente poder trabalhar os aspectos emocionais, né, das mulheres que estão ali em trabalho de parto, na fase ativa, mulheres que estão muito tensas, mulheres que estão muito cansadas, né, que estão com muito medo, às vezes com alguma questão um pouco mais difícil de ser elaborada, às vezes por uma perda do parceiro que não está ali presente, um processo gestacional ali que não foi tão positivo, né? E aí vem tudo no momento do parto, a gente pode estar utilizando aí, vocês veem que a lavanda, ela aparece em tudo, por isso que eu gosto muito dela. A gente pode utilizar o jasmim, o olíbano, a sálvia, a bergamota. A bergamota é a mexerica, né? O óleo essencial, de todos esses aí, para a gente poder aumentar o relacionamento dessa mulher, facilitar as contrações, fazer com que ela se volte para o seu eixo, traga atenção para o seu corpo e relaxa a musculatura do assoalho pélvico para que esse bebê possa nascer. Pode passar. A auriculoterapia, como eu falei, durante o trabalho de parto, uma prática que nós temos, como acupunturistas, às vezes a mulher ela fica muito limitada, né? Se eu colocar agulha pelo corpo inteiro. Então, a gente usa muito durante o trabalho de parto agulhas, que elas são agulhas auriculares, onde a gente coloca no pontos da própria orelha mesmo, que é um microsistema relacionado ao corpo. Então, se eu quero mais contração, se eu quero diminuir ali a tensão, eu vou utilizar os pontinhos específicos para isso e eu vou deixar essas agulhas até esse bebê nascer. Isso é uma das práticas que a gente também tem o hábito de fazer, né? Para realizar essa técnica, a gente tem que ser acupunturista. Tem que ter essa formação específica, que é uma pós-graduação. Ela dura 2 anos
E aí, depois que você tiver essa formação, você pode atuar sem problema nenhum. No próximo slide, gente, eu trago aqui algumas fotos. Agora vou passar um pouco mais rápido a apresentação. Eu trago algumas fotos para vocês poderem ver mais ou menos, né, o que a gente desenvolve ali enquanto prática. No próprio consultório do Núcleo de Práticas Integrativas, que a gente atende as gestantes, a gente trabalha aí com a acupuntura, não sei se vocês estão conseguindo visualizar as agulhinhas bem fininhas na perna dessa gestante. No próximo slide, vocês vão ver a mochoterapia associada à acupuntura. Então, essa lãzinha que está aí em cima da agulha é a mocha. Ela pode estar em várias apresentações, ou através de bastão, ou através de lã, ou através de uma tarraxinha que a gente aquece e coloca na região do ponto. São coisas muito específicas assim, da medicina chinesa, né? E aí eu trago como curiosidade pontos que estimulam o trabalho de parto, né? Na medicina chinesa, a gente trabalha com meridianos, né, canais energéticos, e aí a gente trabalha muito com canais relacionados a órgãos, né? Então, a gente tem o baço pâncreas, o intestino grosso, a bexiga, o fígado, o rim, mas o raciocínio clínico, ele é completamente o oposto da nossa medicina, né, ocidental. Ali a gente vai estar trabalhando com energia mesmo. Então, pontos que vão estar potencializando o trabalho de parto é o BP6, que é o baço pâncreas 6. Ele fica 4 dedinhos acima do maléolo medial no nosso tornozelo. Uma dessas agulhinhas, é a segunda agulha, se vocês verem na foto. O IG4, que ele fica aqui localizado entre o dedo indicador e o nosso dedão, o ponto mais altinho é onde ele se localiza, o ponto do intestino grosso. Esse pontinho é excelente para poder ativar o trabalho de parto. Então, a gente pode, se eu não tenho uma formação de acupunturista, eu posso estimular esses pontos através da acupressão. Não sei se vocês já ouviram falar também, que é estimular pontos de acupuntura para que a gente possa ter algum efeito. Então, vocês podem vir aqui na própria do gestante, está ali na cama, numa posição de gás, vocês podem chegar ali na mão dela e começar a estimular esse pontinho para poder potencializar ali o efeito das contrações e também para provocar uma analgesia. O bexiga 31 e 32, eu acho que é o ponto que a gente mais massageia durante o trabalho de parto, às vezes sem ter o conhecimento de que ele existe ali naquela região. Mas são os dois forames sacrais ali na região sacral. Os primeiros forames é onde localizam esses dois pontinhos bilateralmente, né, dos dois lados, e é onde a gente sempre realiza as nossas massagens ali para aliviar a dor, né, durante a contração, mas também é um ponto que potencializa a contração, né, a descida desse bebê e o exercimento do colo. Então, quem já tem essa prática, continua, porque vocês estão fazendo uma coisa muito bacana. Pode passar. No próximo slide eu trouxe aí como curiosidade, para quem não conhece as ventosas, nessa fotinha eu trago as ventosas de vidro, onde a gente utiliza o fogo, né, para a gente poder tirar o oxigênio de dentro dela, que a gente coloca na pele. É uma técnica que a gente tem que desenvolver a habilidade para poder fazer, senão a gente acaba queimando a gestante. Além dessas de vidro, a gente tem a de acrílico, eu vou mostrar numa próxima foto. A próxima, eu mostro aí uma gestante lá na casa de parto. Ela tinha acabado de passar por uma sessão de acupuntura lá no núcleo comigo. Eu associei a ventosa, que são essas marquinhas que vocês estão vendo aí nas costas dela, com a mocha bustão. Ela estava com 4 centímetros de dilatação, passou pelo atendimento, retornou com um padrão de contração muito intenso, e em 2 horas ela evoluiu para o parto. Foi uma experiência muito bacana. No próximo slide, eu mostro aí 2 ventosinhas de acrílico. Vocês vão ver aí um pontinho laranja. Elas são diferentes da de vidro, só como curiosidade. Isso é um atendimento que eu fiz também lá no consultório do Núcleo de Práticas Integrativas. Uma coisa que eu gosto de pontuar, gente, a gente não consegue atender as gestantes de barriga para cima, né, por conta do abdômen, né, da barriga, ali, do peso do bebê.
Se a gente deixar elas em posição dorsal, daqui a pouco elas começam a passar mal por conta da compressão da biocava. Então, o ideal é a gente atender essas mulheres sempre numa posição confortável, pode ser sentada numa poltrona, também não tem problema, mas para a gente fazer as ventosas, a gente precisa de acesso às costas, então eu sempre coloco elas lateralizadas, ou em lateral esquerdo ou direito, na posição que elas se sentirem mais confortáveis, e a gente sempre coloca um conchinho ali para apoiar a pelve, para a gente deixar essa pelve um pouquinho mais aberta, né, para diminuir ali o desconforto na região suprapúbica. Elas amam essa posição. No próximo slide, eu mostro aí para vocês a acupuntura associada à mochoterapia. Eu trouxe 3 formas, né, de mocha. Vocês vão ver que na primeira foto é a mocha em lã, que a gente coloca na agulha. A segunda foto é uma mochinha em forma de tarraxinha. Ela tem uma colinha que esquenta a base. E em cima dela ela tem um pequeno filamento de mocha, né, da fenídea, onde a gente acende e a gente coloca ali naquele ponto para aquecer mesmo, para ativar o ponto da acupuntura. E na terceira foto eu tenho uma apresentação diferente da mocha, que ela é um pouquinho mais dura, ela é misturada com carvão, e aí eu consigo inserir ela no meio, na verdade, né? A agulha passa no meio dela, onde eu consigo aquecer mais essa agulha e ter um efeito maior. Esse ponto especificamente, que é o bexiga 67, que é do dedinho mindinho, esse ponto a gente usa muito para estimular os bebês a virarem, né, de posição, aqueles que estão pélvicos, para eles virarem na posição cefálica. Mas também, a partir de 37 semanas de gestação, é um ponto que a gente usa muito associado a outros pontos da acupuntura para ativar o trabalho de parto espontaneamente. Então, a gente utiliza muito também. No próximo slide, gente, aqui eu quis trazer essa foto que mostra um pouco melhor como que é o nosso espaço lá. Antes, em Sofia, não tinha esse espaço maravilhoso, que a gente fala que é um lugar super agradável de ficar, a gente está lá na atenção do plantão, e a gente senta aí nesse banquinho, já dá para a gente dar uma acalmada, a gente escuta uma cascatinha, escuta uma música para acalmar, faz uns exercícios de respiração, a gente já diminui o estresse, né? A gente não tinha esse espaço antes, mas a gente também nunca deixou de oferecer essas terapias para as mulheres. A Lilian, que é a enfermeira obstetra pioneira lá, com toda a oferta dessas terapias, ela começou com escalda-pés no próprio pré-parto, nas suítes de parto. A gente começou com a auriculoterapia, com sementinha de mostarda, oferecendo ali para as mulheres que estavam internadas. Depois a gente começou a ofertar outras práticas, né? E foi aí que a gente foi conquistando o nosso espaço dentro da instituição. Assim como qualquer outro lugar, as pessoas sempre estranharam essas terapias, né? Quando a Lilian chegava com escova-pés ou colocando sementinha na orelha, as pessoas estranhavam muito. Mas a Lilian começou a oferecer isso para os próprios trabalhadores da casa, para sensibilizá-los, para eles poderem experimentar e ver o quanto é bom, o quanto traz benefícios, né, para o nosso corpo, para a nossa mente, para que a gente pudesse oferecer isso para as gestantes sem muito preconceito. E hoje a gente tem um serviço muito bem estruturado. Mas eu queria deixar como mensagem, né, para todos vocês que estão me assistindo, busquem, né, o conhecimento, busquem essas terapias. Infelizmente, a gente tem que fazer cursos de formação mesmo, para a gente poder compreender um pouco melhor qual é o efeito de cada coisa. Peguem, né, aquilo que vocês se identificarem mais, né, e comecem a inseri-las na assistência de vocês, porque eu acho que isso é um diferencial enorme para a nossa prática, e as nossas gestantes agradecem. E eu finalizo aqui com as nossas gestantes lá da Casa da Gestante, né? Falando para vocês, usem e abusem, né, dessas técnicas, porque as nossas gestantes elas vão agradecer e elas vão ter relatos muito positivos de parto, de assistência
e que elas vão poder falar, né, que elas foram acompanhadas por profissionais extremamente humanizados, que individualizaram o cuidado e ofereceram uma assistência de excelência. E aí eu finalizo a minha apresentação. Carla, muito obrigada. Vamos fechar aqui a apresentação e voltar com você para a tela. Muito obrigada pela essa live, sabe? Eu acho que eu tenho certeza que tem muita gente que, assim, busca outras maneiras, né? Ou buscam maneiras de cuidar, práticas de cuidar complementares, eles próprias, né, da enfermagem obstétrica. É claro que a gente não tem própria da enfermagem obstétrica, a gente se apodera, né, das outras que existem. Igual você falou, que eu acho que esses práticas, eles são, como eles mal não fazem, né, eles são muito bons para nós e enriquecem nossa prática, né, e, assim, eu vejo, assim, eu também, né, eu trabalhei no Sofia por muito tempo, né, então, eu já usei eles como trabalhador do Sofia, e sempre, né, vivenciei eles nas gestantes. Eu sei muito bem como é que eles relaxam, como é que isso faz bem, como é que isso beneficia o trabalho de parto dessas mulheres, né, ou das mulheres internadas também, aqui também querendo lembrar que a Lilian também era muito requisitada para Nanel, né? Sim, né? mesmo. Mas lá mais com hemopatia, né? Eu acho, né? Ela trabalha mais com hemopatia, mas ela foi requisitada, né? Para isso. Eu tenho algumas perguntas aqui que chegaram, né? Pelo público, para te passar para você. Muitos elogios, tá? Está cheio, nosso YouTube acho que está cheio de elogios. Mas eu queria também perguntar, né, te apresentar essas perguntas, e uma e eu também, na verdade, eu sei disso, mas não sei, assim, não sei bem a fisiologia do porquê, né? Por que o escalda-pés não deve ser realizado em mulheres gestantes com menos do que 37 semanas? Assim, outro dia eu fiz um atendimento de uma gestante particular e ela me contava que a fisioterapeuta dela fazia escalda-pé antes de 37 semanas, para relaxar. Realmente, né? A gente põe o pé na água quentinha para relaxar, né? Sim. E assim, eu estranhei na hora, né? Porque, né, eu sei se põe isso na serviço, a gente faz escalda-pé para estimular o trabalho de parto acima de 37 semanas, a gente evita de fazer escalda-pé com menos do que 37, mas do outro lado, realmente é um recurso que também relaxa. Então, não podemos usar ele de jeito nenhum em mulheres de 37 semanas, ou depende um pouquinho, sei lá, da temperatura da água, da erva que se usa. Sim, o escalda-pés, ele feito com ervas, né, medicinais, ele não deve ser feito com uma idade gestacional menor que 34 semanas. Por quê? Porque a gente usa muito a lavanda, que ela serve para acalmar, mas ela também estimula o trabalho de parto. A gente usa muito canela, gengibre, mentrasto, alecrim, são ervas que acabam tonificando ali a energia da mulher, propriamente dita. A gente fala que são coisas quentes, né? Yang, energia yang, ela gera movimento, então ela pode, sim, causar contrações prematuramente. Agora, nada me impede de oferecer um escalda-pés com uma água quentinha apenas, um sal, né? E mais nada, colocar ali no máximo uma laranja, uma casca de laranja, que ela vai servir mais como tonificante energético para a disposição do que estimular o trabalho de parto. E aí a questão toda é a questão da massagem, né? De que maneira a gente faz essa massagem? Existem alguns pontos na região do nosso pé que estimulam contrações. Mas por quê? Porque são pontos de acupuntura, né? São pontos energéticos que são ricos ali em energia e que não devem ser, existe um mito, né? Não devem ser estimulados antes de 37 semanas.
Como isso seria um estudo antiético, porque a gente não pode desenvolver esse estudo para saber se realmente isso causa, né, contrações ou estimula o trabalho de parto prematuramente, a gente prefere recomendar que não seja feito mesmo. Mas se você for usar ervas, né, para poder estimular o trabalho de parto, mas aquecer uma água, colocar o pé dessa gestante ali com sal, às vezes está demasiado, está uma perna cansada, ela pode sim colocar esse pé na água sem problema nenhum. O que não pode é usar, né, as ervas ou o óleo essencial, que também vai servir como estimulante ali para essa mulher entrar em trabalho de parto. Por isso Cara, nosso tempo já, infelizmente, acabou, sabe? Eu tenho aqui mais um pedido sobre chá de folha de algodão, se você pudesse colocar no Instagram os cuidados com folhas para fazer o chá. Em geral, eu acredito, né? Mas aí você pode passar isso para nós e a gente coloca no Instagram do evento, tá? Seria melhor, porque realmente nós temos... Vou me programar, então, para te passar isso e vou também passar a receitinha lá do borrifador de ambiente para vocês poderem utilizar no pré-parto ou, né, nas suítes PPPs para poder acalmar ou estimular o trabalho de parto, dependendo do que vocês quiserem usar. E também a receita do escaldapé para estimular o trabalho de parto também é uma boa para colocar no Instagram. Se quiser fechar o evento, eu agradeço a todo mundo, a você específico, né, mas para todos que assistem nossos apoiadores, que é o Corém, Minas Gerais, a Bento, Minas Gerais, a Proreitoria da União, que sempre nos apoia qualquer coisa que a gente propõe, tá? E eu te agradeço, muitíssimo obrigada pelo convite, fiquei muito feliz.